Olá, mulheres, como vocês estão? Estamos aqui degustando este livro do pastor Josué Gonçalves e hoje nós vamos para a aula 22. O que diz na aula 22, Lia? O título da nossa aula: Como pai, aprendi qual é o melhor lugar para levar os nossos filhos aos domingos. E aí, o que você me diz desse tema, desse título? Qual é o melhor lugar para levar o seu filho aos domingos? Bom, aí tem uma frase. Crianças que aprendem a amar a casa de Deus com os pais dificilmente se sentirão confortáveis em outros ambientes inóspitos quando adultos. Então, se o seu filho aprender a amar a casa do pai quando criança, vendo o exemplo em você, mãe, pai, ele dificilmente vai se alegrar em estar em outros ambientes que não são propícios para ele. E ele começa contando que desde cedo o pastor Josué Gonçalves, através do seu pai, foi ensinado a ir para a igreja no domingo pela manhã e no domingo à noite. Isso foi criando nele o hábito de estar ali na igreja. Este foi um hábito que, quando ele casou, ele levou para os seus filhos. E hoje nós já conhecemos a história dos seus filhos, né? Todos muito bem-sucedidos, bons casamentos, boas estruturas familiares. Então ele começa falando sobre este exemplo. Mas aí ele traz uma pergunta logo no início. E ele diz o seguinte: por que é tão importante ensinar os nossos filhos a amar a estar na casa de Deus? Primeiro, você acha importante? Porque essa pergunta vem para mim e para você. Por que é importante ensinar os nossos filhos a amar a casa de Deus? Se você acha importante, continua aqui comigo, vamos ver o porquê que é importante. Agora, se você não acha importante, eu te convido a pular esse vídeo, porque nós vamos falar para aqueles que acreditam que é importante. Primeira coisa que ele cita: por que é tão importante? Por causa da educação espiritual que o seu filho vai receber. Como assim, Lia, educação espiritual? Porque é ali na igreja que ele vai ouvir a palavra, que ele vai aprender a palavra, que ele vai viver e colocar em prática a palavra. Então ali ele vai fundamentar o conhecimento dele sobre Jesus, o que aconteceu no Antigo Testamento, o que aconteceu no Novo Testamento, as histórias. Ali ele vai aprendendo a ter o conhecimento dele bíblico, da Bíblia. Isso é educação espiritual. Depois ele coloca comunhão cristã. Por que ensinar ele a amar a casa de Deus? Por que isso é importante, ele amar a casa de Deus? Porque ali ele vai ter comunhão cristã. Ele vai ter comunhão com outros que têm o mesmo pensamento que ele tem. Ele vai estar convivendo com famílias que pensam da mesma forma que os pais dele pensam. Então, é importante ele ter comunhão, ele se sentir parte. Nós já falamos sobre isso, a questão do pertencimento. Os nossos filhos, eu e você, nós precisamos nos sentir parte. Então, se nós criamos ele já com esse ritmo de estar indo na igreja, de estar aprendendo o que é falado ali, ele vai se sentindo parte de tudo isso, ele vai tendo comunhão espiritual, comunhão com pessoas que frequentam aquele lugar. Exemplo de adoração. O terceiro ponto que ele cita é o exemplo de adoração, porque é ali que o seu filho vai ver exemplos de pessoas ministrando, exemplos de pessoas atuando, pregando a palavra. É ali que ele vai ter esses exemplos para ele, é onde vai despertar: eu também quero fazer uma peça teatral, também quero ser um professor da escola dominical, eu também quero pregar a palavra, eu quero tocar o teclado. E ali ele vai tendo exemplos de adoração. Uma coisa vai alicerçando a outra. Quarto ponto: aprendizado em comunidade. Ele aprende em conjunto, ele aprende um com o outro, ele aprende na salinha que ele frequenta, ele aprende no núcleo da igreja como um todo, ele aprende no ministério que ele está envolvido, ele aprende a servir, ele aprende em comunidade.
Princípios e valores sólidos, sem dúvida nenhuma. E hoje que nós estamos vivendo nesse mundo tão conturbado, com tantas coisas, tantas verdades que estão sendo ditas, se os nossos filhos não tiverem princípios, valores sólidos, uma base sólida, qualquer vento de doutrina vai levá-los. Então é ali na igreja que ele vai aprender sobre valores. A família fundamenta em casa, ele chega na igreja, ele vê um reforço de tudo aquilo, através da palavra que está sendo ministrada, através do conceito que ele está aprendendo, que está escrito na palavra. É o que guia, é a palavra. Modelo de serviço, sim, igual nós falamos sobre o exemplo da adoração. Modelo de serviço, quase todas as igrejas ela tem um trabalho social para sua comunidade e geralmente envolve todos os membros que participam ali nesse projeto social da comunidade. Geralmente tem igrejas que fazem o sopão, o alimento, sabe, que serve mesmo, que abre as portas com serviços comunitários de corte de cabelo, de higiene. Então tem tanta coisa acontecendo no universo dentro da igreja e ali o seu filho ele pode ser inserido, participar e começar a desenvolver esse gosto por estar neste local. Uma base sólida, moral e ética, sem dúvida, porque alicerçado na palavra, com certeza ele vai aprender os princípios de morais e ética, de honestidade, de integridade, vai ter conflito, ele vai ter confronto com a verdade e é onde ele vai sendo exposto a esse tipo de realidade que é aquilo que eu e você queremos para os nossos filhos, homens íntegros. Orientação espiritual, sim, é ali que ele vai estar recebendo a orientação espiritual, é onde vai estar sendo fortalecida a sua fé, ele vai aprendendo sobre aquilo, ele vai ouvindo sobre Jesus, sobre princípios, sobre valores, é onde ele vai fundamentando tudo isso. Fortalecimento da identidade religiosa, sim, ele não se sente um ET, porque muitas vezes, tipo assim, se ele não conhece outras pessoas, se ele não está inserido nesse ambiente dele, ele está ali fora, ele se sente perdido. Dentro do ambiente da igreja, com a comunidade dele ali religiosa, ele vai fortalecendo isso daí, fortalecimento da identidade religiosa dele, fortalecimento da fé, fortalecimento naquilo que ele acredita, nas verdades, sabe? É uma força maior quando a família anda aliada com a igreja. Esperança e consolo, sem dúvida nenhuma. Dias difíceis estão às portas. Eu e você sabemos muito bem disso. Nós enfrentamos dias difíceis. Às vezes passamos por perdas, às vezes passamos por momentos complicados, sociopolítico. E aí? Como que a gente fica se a gente não tem essa base sólida? A igreja está ali, tem sempre alguém pronto a orar para você, para oferecer um braço, para pegar a palavra, para compartilhar algo, para sentar, para dar um testemunho, para trazer uma palavra de consolo e esperança. Então ele deixa muito claro aqui 10 pontos. Por que é tão importante ensinar os nossos filhos a amar a igreja? Depois desses 10 pontos que você ouviu, você acha importante? Eu acho importante, Lia, ensinar ele a amar a igreja. Nós falamos sobre por que é importante, o que a igreja, o que esse ambiente pode oferecer para você, para o seu filho. Agora que eu e você concordamos que é importante, vem outra pergunta. Como que eu ensino, então, o meu filho a amar tudo isso? Nós falamos que é importante ele estar ali. Eu concordo com você que é importante, Lia. Mas como que eu vou levar o meu filho a amar, a querer, a gostar de estar ali? Nós já falamos sobre isso e nós estamos batendo nessa tecla. Primeiro ponto, exemplo. Você é o exemplo. Você ama estar na casa do Senhor? Então eu preciso começar a amar, eu preciso ter vontade, gosto, alegria de estar ali. Precisa ser uma verdade na minha vida. Você é a maior referência na vida do seu filho. Se ele vê que você não se importa, que você está indo para cumprir de repente uma agenda sua, que você não, sabe, ele não vê amor, ele não vê entusiasmo seu em participar, em fazer parte.
Então você é a referência. Primeira coisa, seu filho vai amar a casa do Senhor quando ele te vê amando a casa do Senhor. Inicia desde cedo. É mais fácil quando o seu filho é pequeno e você leva ele para a igreja. Eu falo isso de carteirinha, porque eu me rendi ao Senhor aos 17 anos, quando eu conheci o Senhor verdadeiramente. Eu ia na igreja com os meus pais, mas eu ainda não o conhecia verdadeiramente. Eu fui conhecer aos 17 anos. Os meus filhos, eu já tive a oportunidade de apresentar para eles desde criança, envolvendo eles nas programações da igreja desde criança. Então, quanto antes ele aprender a estar ali, a gostar de estar ali, a ver o ambiente, a se familiarizar com esse ambiente, ele vai aprender a amar estar na casa do Senhor. Ensino significativo, eu gosto disso. Eu só começo a entender e amar alguma situação e querer aquela situação para minha vida se eu entendo ela, se ela tem sentido para mim. Então são através de conversas que você vai mostrar para ele que tem significado em ir à igreja. Por que nós devemos ir à igreja? Acabamos de falar 10 pontos porque é importante a gente ir à igreja. Então você traz essas revelações para ele, você tem que ter esses tipos de conversas. Hoje em dia os nossos filhos estão muito espertos, cheios de perguntas e querendo respostas. Envolvimento ativo. Ele aprende a amar e a querer estar quando ele se envolve. Então, pai, você que é o exemplo, mãe, você que é o exemplo, se envolva com a igreja, se envolva no ministério infantil. Enquanto os meus filhos eram pequenos, eu ministrava na escola infantil. Eu era a professora da escola infantil. Eu fui líder do ministério infantil. Eles me viam envolvida, eles me viam preparando, eles me viam envolvidos e eles estavam envolvidos. A mãe vai ministrar, o filho vai junto. Você precisa se envolver. Tem tantas funções que você pode fazer dentro da igreja, servir na recepção, é tão maravilhoso, ajudar com a limpeza, ajudar na organização, servir no ministério de louvor, no ministério da palavra. Então, se envolva. Conexão com líderes espirituais, isso é algo que você deve desenvolver, uma conexão com o seu pastor, com o seu líder espiritual e levar o seu filho também a se desenvolver. A conexão, a comunicação com os líderes espirituais dele na faixa etária, de repente é o professor da salinha, de repente é o pastor das crianças, de repente é o líder das crianças, o líder do adolescente, o líder do jovem, o líder do adulto. Celebração dos cultos. Mostrar o tanto que é importante. Às vezes a igreja está acontecendo, tem festas de aniversário, tem festas de celebrações, tem celebração de batismo, tem batismo. Então tem tanta coisa acontecendo e aí você não se envolve, você fica apático e também não deixa o seu filho se envolver, porque se você não se envolve, então assim, se envolva nos acontecimentos, na vida da igreja. O que vai ter? Vai ter estudo da palavra, vai ter evangelismo, vai ter batismo. Participa, seja ativo em tudo isso. Serviço à comunidade, como eu falei lá atrás, é importante porque a gente tem a oportunidade de servir e você ensina o seu filho a amar quando ele serve à comunidade, servindo nesses eventos que a igreja oferece. Oração pela igreja, ensinando o seu filho a orar pela igreja, a orar pelos líderes espirituais, enfim, uma vida de oração. Uma vida de oração você deve ter e você deve ensinar o seu filho a orar pelas pessoas, pelos coleguinhas da sala, pelo ministério de jovens, pelos ministros de louvor. Você vai ensinando ele a ter responsabilidade com a casa do Senhor. E um diálogo aberto. Como eu falei, os nossos filhos hoje, eles estão cheios de perguntas. O mundo tem bombardeado. E se você se fechar para um diálogo com seu filho, não vai sanar as dúvidas dele e de repente você vai estar afastando. Então é tempo de sentar e conversar. Meu filho, mas o que você pensa? Mas por que você não está gostando? O que você está querendo? O que seria bom para você? A palavra, o que é? O jeito que o pastor prega, o jeito que a pessoa ministra. Por que você não está querendo ir na igreja? Diálogo aberto.
Então, assim, eu incentivo vocês realmente a viver tudo isso aqui que nós estamos aprendendo. Se você considera importante amar a casa do Senhor, se você quer que o seu filho ame a casa do Senhor, que você possa realmente fazer esses passos. São pequenas atitudes, lembra? Nós falamos sobre isso. Eu gosto muito do Salmo 122, que ele diz assim... Salmo 27, 4. 122 eu vou ler daqui um pouco. Primeiro, Salmo 27, 4. Olha o que o salmista pede. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então, assim, o que o salmista queria? Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero poder contemplar o Senhor. Eu quero buscar a orientação do Senhor. O salmista sabia onde é que eu vou entender essa orientação que o Senhor está falando. É na casa do Senhor que você vai ouvir a voz dele. Não que ele não possa falar com você aí aonde você está, mas é bom que a gente congregue, é bom que nós participemos. Então é isso daí. E agora eu quero deixar aqui para você Salmo 122, 1, que lembra muito a minha mãe. Ela fala isso aqui direto, acho que quase todos os cultos ela começa falando isso aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Então, imagina chegar nesse ponto, né? Eu já gero no meu coração logo. Quando alguém fala, vamos para a igreja, alegre o coração. Assim o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, impregne isso. É mais um post-it para você fazer aí para o seu filho também e colocar. Tem duas perguntinhas aqui que eu quero fazer para vocês. Pergunta 1. Como que os seus filhos expressam amor pela casa de Deus? Eles expressam? Se eles expressam, como que eles expressam esse amor? Eles gostam de ir? Eles não gostam de ir? Eles expressam como? Entusiasmado com aquele culto que vai chegar, se aprontando antes do horário de ir para o culto? Ou de repente eles não estão expressando? De que maneira você está criando oportunidade para que seus filhos participem ativamente da vida da igreja e tenham vivências significativas de comunhão cristã? De que maneira que você está proporcionando isso? Você está se envolvendo? Você está colocando ele para se envolver? Você está levando ele no cultinho? Em algumas das funções que eu já tive na igreja, a gente também teve a parte do ministério de dança. E os nossos ensaios eram no sábado de manhã. Requer esforço. O pai tem que, às vezes, no dia da folga, pegar o filho, levar até ali para poder... Mas se você não incentiva, quem é que vai levar se o seu filho ainda é uma criança? E aí depois, quando ele for adolescente, já estiver dirigindo, não pense que ele vai pegar o carro e vai para o ensaio. Porque ele não aprendeu quando criança. Agora, se quando criança você ensinou ele o que ele deveria fazer, quando adulto ele pega o carro e ele vai baixar lá, porque ele já faz parte do ministério, ele já é um líder, ele já está envolvido. Sim, é bem mais fácil quando eu começo desde cedo. Inclusive, foi um dos tópicos que ele falou. Mas isso também não quero, e eu sempre falo isso, servir de desânimo para você que está começando a andar com Jesus agora e já tem o seu filho adulto. A regra, ela está aqui, ela é clara e dá para ser aplicada. Mesmo seu filho jovem, mesmo seu filho adolescente, se ele começar a perceber em você um envolvimento, se você começar a abrir, ter um diálogo com ele, uma conversa aberta e transparente, começar a cativar isso nele, começar a trazer argumentos e mostrar para ele que realmente é bom, que é diferenciado, trazer a oração para dentro de casa, para o dia a dia, você vai colher diferença. É isso, essa foi a aula 22 e agora vamos para a aula 23. Lá e vamos para a aula do capítulo 23 e essa aula tá maravilhosa. Eu amo esse tema e vivi um pouco disso aqui na pele também, acho que é por isso que eu gosto tanto. O título é Como pai, aprendi que os filhos são como flechas. Filhos como flechas. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar todo esse ambiente da flecha? É muito interessante quando a gente consegue entender e imaginar o filho como flecha.
qual que é o papel de uma flecha, né? Naquela época, hoje tudo é construído, né? Tem maquinário para tudo. Mas quando as primeiras flechas foram feitas, era manualmente. Dificilmente conseguiria manter o mesmo tamanho, a mesma espessura. Isso já fala sobre a individualidade de cada filho também. Mas não é o ponto aqui. Olha só. Frase, post-it na frase. As flechas são feitas para serem lançadas, os filhos também. Primeiro objetivo que eu aprendo, comparando filho com flecha. Flecha tem um objetivo, e o objetivo é ser lançada. E os filhos também. Não é uma missão fácil lançar a sua flecha. E por isso que a gente precisa preparar essa flecha para ser lançada para o alvo, a responsabilidade do guerreiro nesse preparo é muito importante. Mas eu quero ler para vocês uma história que só essa história que está escrita aqui já fala por si só. Não preciso nem mais comentar sobre. Olha que história tão ilustrativa. Em uma terra antiga, havia um grupo de guerreiros habilidosos, conhecidos por sua destreza com arco e flecha. Eles eram respeitados por sua precisão e coragem nas batalhas. Guerreiro, preciso, corajoso. Um dia, um jovem guerreiro se aproximou do líder do grupo, ansioso por aprender os segredos da arte do arco e da flecha. O líder dos guerreiros sorriu e começou a compartilhar uma parábola e disse: imagine que os filhos são como as flechas nas mãos dos pais, que são os guerreiros. Cada filho é uma flecha única, com potencial para voar longe e acertar alvos distantes. Seu filho, sua filha tem potencial. E você, guerreiro, é que lança. Assim como um arqueiro prepara cuidadosamente a sua flecha, os pais moldam e orientam seus filhos. Naquela época, lembra que eu te falei? Ele preparava a sua flecha. E esse preparo é você, pai, moldando o seu filho. Eles ensinam a serem fortes, determinados, respeitosos, e assim como a corda do arco é puxada para trás antes do disparo, os pais oferecem orientação e disciplina para direcionar os seus filhos na direção certa. Todo movimento, né, aquela tração ali de trazer a flecha aqui, tudo tem é um momento de treinamento, é um momento de trazer responsabilidade, é um ensino para o filho. Quando o momento é certo, o arqueiro solta a flecha, permitindo que ela voe em direção ao alvo. Detalhe, quando o momento é certo. Então tem o tempo certo para essa flecha ser enviada. Da mesma forma, os pais precisam saber quando soltar os seus filhos para o mundo. Conforme eles crescem, os pais devem confiar que a educação e os valores que transmitiram os guiarão para um futuro brilhante. Isso aqui foi, o sábio guerreiro ensinando o outro. Quando o filho cresce, o pai tem que estar seguro. Agora, já vamos começar com as perguntinhas. Você está segura? O trabalho que você está fazendo com o seu filho te dá essa segurança? Você está preparando diante dessa visão que nós estamos tendo aqui, que os filhos são flechas? Seu filho está preparado? Você está preparando ele? Você está sendo intencional? Uma flecha pode enfrentar ventos fortes e desafios no caminho, mas com o impulso inicial e a trajetória correta, ela tem o potencial de alcançar os alvos distantes e inesperados. Vai ter desafios, vai ter imprevistos, mas quando tem uma base sólida, quando é gerada nesse ambiente, vai alcançar o alvo. Assim também são os filhos, que enfrentarão adversidades, mas com a base sólida dada pelos pais, podem superar obstáculos e atingir suas metas. Encerrando a conversa,
O jovem guerreiro compreendeu a mensagem da parábola. Ele entendeu que os filhos são como flechas e os pais são os guerreiros que os guiam e o lançam ao mundo. Ele partiu com um novo entendimento, pronto para assumir a sua responsabilidade como guerreiro e pai, determinado a preparar suas flechas para voarem longe e atingirem alvos elevados. E é assim comigo e com você. Então, eu acho que a nossa primeira reflexão é saber como é que nós estamos gerando, entendendo que nós somos os guerreiros e nós estamos com os nossos filhos como flechas para serem lançadas. Existe uma responsabilidade muito grande para nós, pais, como pais. Então, esse preparo do seu filho, como é que você está preparando, como é que você está envolvendo o seu filho. E aí nós vamos continuar aqui o nosso estudo. No Salmo 127, ele deixa claro e fala muito ao meu coração. Num dia bem difícil, não sei se eu já contei essa história para vocês, só vou pincelar. Mas quando o meu filho do meio foi morar em Portugal, e eu fiquei bem agoniada com aquela situação, que ele estava indo para um país distante, numa situação que não era uma situação confortável, ele estava indo viver o novo e eu estava lançando a minha flecha. Ao mesmo tempo que eu tinha muita segurança que era para fazer aquilo, eu também tinha muita insegurança do que ele ia enfrentar sozinho, porque eu não fui com ele, eu não fui abrir as portas, eu não fui preparar os caminhos. Assim como foi citado aqui, eu apenas precisei acreditar que tudo aquilo que eu fiz já estava inserido nele e que ele ia conseguir gerenciar o que chegaria para a mão dele. Mas eu lembro que eu cheguei em casa muito desesperada, eu chorei muito depois do embarque dele. E eu pedi a Deus uma palavra, e abrindo a Bíblia, o Senhor me levou nesse Salmo 127. E ele começa o Salmo dizendo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for ele o construtor, é inútil. Já começa aqui dando instruções. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Era como se o Senhor estivesse falando para mim claramente: Lia, se eu não estiver cuidando, não adianta. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho, sim, mas o nosso maior trabalho é descansar no Senhor e saber que Ele está cuidando, que Ele está protegendo, que Ele está à frente. Você entende? Uma coisa não anula a outra. O fato de você conhecer a Deus, confiar em Deus, não te impossibilita de você fazer o seu trabalho. Mas o trabalho que você fez e realizado, você sabe, descansando no Senhor, sabendo que Ele está acima de tudo aquilo que você plantou e Ele está cuidando. Então foi tremendo, é que o Senhor começou a acalmar o meu coração. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. É inútil, sabe? Quando a gente tenta na força do nosso braço, não deposita no Senhor. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. E aí, depois disso, logo abaixo no 3º versículo, ele fala: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O Senhor nos dá os filhos, é uma recompensa, é um presente do Senhor para mim e para você. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aqui é a hora que ele fala. E passou um filme na minha cabeça, imaginando como flecha nas mãos do guerreiro. E eu fiquei vendo, porque eu já falei para vocês que eu sou muito visual. E eu via a confecção da flecha, eu via o arco, eu via o guerreiro, eu via o alvo, eu via toda aquela atração, eu via toda aquela mira, todo aquele cuidado, sabe? Para o guerreiro conseguir acertar o alvo, a caça, o que ele estava precisando, para onde ele estava enviando. E aí ele fala: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia dele. Então não era momento de choro e nem de tristeza, era momento de se alegrar, porque a flecha estava cumprindo o papel que ela foi feita para cumprir.
entendeu? Então é feliz o homem que tem esses filhos, mas você entende que para viver tudo isso aqui, você precisa gerar toda essa atmosfera, você precisa ser esse guerreiro e seu filho precisa ser essa flecha. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse salmo é tremendo. Medita sobre ele, porque só ele, como eu falei no início da história que nós lemos, fala por si só. Mas nós temos aqui algumas perguntinhas também que ele fala. Já que nós entendemos que nós somos guerreiros, nossos filhos são flechas, e nós falamos que esse mundo, nós enfrentamos batalhas, nós temos desafios, como é que a nossa flecha, como é que nós preparamos a nossa flecha para enfrentar esse mundo? Como é que nós preparamos a nossa flecha para essa batalha? Como é que você está preparando a sua flecha para esses dias que ele vai enfrentar? Quando chegar o tempo dessa flecha ser lançada, como é que você está preparando? E aí aqui tem algumas falas que ele coloca para nós. Preparando os filhos para a guerra. Lembrando que seja presente na vida do seu filho. Eu não me canso de falar isso. Escuta, ouve, porque todo preparo, esse campo de batalha, só vai fluir se você tiver um bom relacionamento. Então aprende a ouvir, aprende a falar, aprende a entender a situação, o momento em que está vivendo, o que está passando. Às vezes para nós é uma coisa muito simples, ou nós vamos resolver de um jeito, mas para eles é uma grande coisa. Então eu falaria, primeira coisa para a gente ficar atenta e observar esse relacionamento. E aqui ele coloca para nós 10 pontos. 10 pontos de como o pai pode treinar os seus filhos como guerreiro. Primeiro, ensina valores e princípios sólidos. Nós estamos falando sobre isso. Na lição anterior nós falamos sobre isso, sobre criar e gerar caráter, integridade. Como que isso é gerado, Lia? Com o seu exemplo. Não tem como gerar honestidade num ambiente onde você não é honesto, onde o seu filho percebe que não. Não tem como falar de integridade num ambiente que não é, que não tem, você não vive essa integridade, você não é uma pessoa íntegra. Então, como vai gerar tudo isso? Você precisa gerar princípios sólidos. E quando eu falo princípios sólidos, só é sólido porque ele está vendo o exemplo. Só faz sentido para ele porque está sendo aplicado. Desenvolva habilidades de resolução de problema. Eu gosto muito disso, sabe? Como preparar o filho. Lembra que nós falamos em uma das nossas aulas sobre a superproteção? Tudo isso que é mega não faz bem. A gente tem sim o papel de proteger, de guardar os nossos filhos, de criar um ambiente seguro. Isso está certíssimo e tem que acontecer. Agora, a superproteção é desnecessária. Quando você dá habilidade para o seu filho de resolver problema, como que você faz isso? Dando a ele autonomia. Resolva esse problema, tirou uma nota baixa, como é que você vai resolver? Quais são os horários de estudo? Teve um problema com um colega na escola, como é que você vai resolver? Trouxe um lápis que não era seu, como é que você vai devolver? Então você tem que gerar no seu filho essa questão para ele poder ir e resolver os problemas dele. Não queira você sempre estar resolvendo todas as questões, você está à frente, você está falando, você está intercedendo. Não, deixa o seu filho resolver. É uma forma de criar filhos guerreiros. Cultive a resiliência. Eu gosto muito desse ponto 3 e o ponto 4, ele fala assim, estimula a autodisciplina. Eu acho que resiliência e autodisciplina, uma forma maravilhosa de você estimular isso, e eu sou super adepta, é colocar o seu filho para fazer línguas, esportes, instrumentos, porque quando ele está nessa rotina de desafio, ele sabe que se ele não fizer um pouquinho mais, ele não vai colher aquilo que ele quer. No esporte, se ele não se dedicar, se de repente ele não tiver uma dieta adequada, se não tiver um horário para dormir, ele não vai colher aquilo que ele quer. No instrumento, se ele não tiver um esforço, uma prática, um exercício, não vai colher aquilo que ele quer. Numa aula de línguas, se não tiver a resiliência, não vai colher.
Então, uma ótima forma de ensinar os nossos filhos a ser resiliente e a autodisciplina com a questão de horário, de organização, é envolvê-los em esportes, em instrumentos, em línguas. Encorajem a busca pelo conhecimento. Infelizmente hoje, e eu sou educadora e eu falo isso com propriedade, os nossos jovens estão alienados. Pouco sabem. Por quê? Pouco leem. Então incentiva a leitura, incentiva comentar sobre notícias. Você está assistindo um jornal, olha o que está acontecendo, pega texto para ele poder ler. Hoje os nossos alunos não conseguem ler porque tudo é visual demais. Então incentiva isso daí, a questão do conhecimento. Promova a autossuficiência, isso é fundamental, é fundamental. O que é isso ali, autossuficiência? Ensina o seu filho a cozinhar, ensina ele a lavar, ensina ele a arrumar a cama, a lavar o tênis, coloca essas obrigações que dá para ele fazer. E quando ele estiver longe, como flecha lançada, ele vai surtir. Ele vai dar o fruto que você plantou. Esses dias, o meu filho caçula também está morando fora e ele está em casa de família. E a pessoa com quem ele mora, uma grande amiga minha, ela falou assim: Lia, ele não me dá problema. Tudo que eu peço para ele, ele vai e faz. Se eu pedir para ele lavar um banheiro, ele vai e organiza o banheiro, ele lava o banheiro. Para colocar os uniformes dele para lavar, ele vai e coloca os uniformes dele para lavar. Sabe o que é isso? Ele teve isso aqui em casa. Eu tenho só meninos, e é porque eu tenho só meninos, vai todo mundo ajudar. Tem o dia da faxina, tem o dia da limpeza do quarto, tem o dia de tirar as roupas. Preparo para poder enfrentar a vida ali fora. Não seja, tipo, sabe, protetora demais. Não deixa arrumar uma cama, não deixa fazer uma comida, não deixa lavar uma roupa. É desnecessário, não está ajudando, acredite. Ensina habilidades de comunicação. A habilidade de comunicação entra lá em resolução de problema. Ensina o seu filho a conversar, ensina ele a argumentar, a falar com respeito, claro. Não é aquela fala autoritária que acha que as coisas têm que ser do lado dele. Isso não, com respeito. Estimule a empatia e o altruísmo, sim, empatia e altruísmo, se preocupar com o próximo, ajudar o próximo, sentir a dor do outro, calçar o sapato apertado do outro. Então ensina ele a se envolver nas causas sociais. Quando falamos sobre a igreja, é um bom lugar para ele se envolver com causas sociais. Cultive a fé e a espiritualidade. Você precisa cultivar essa base no seu filho de fé, porque na hora que que o caldo entorna, né, é aonde ele vai recorrer, quem ele vai gritar. Ele precisa ter uma base sólida também de fé. E seja um exemplo. De novo, ele encerra dizendo: seja um exemplo. E aí eu encerro esse estudo de hoje com duas perguntas também. Uma pergunta que é uma reflexão poderosa. Onde estão caindo suas flechas? Meu Deus, onde estão caindo suas flechas? Talvez as suas flechas estejam caindo em terrenos que você não está gostando. Prostituição, envolvimento com drogas, álcools, promiscuidade, mentira, engano. Aonde está caindo a sua flecha? Dá tempo de consertar tudo isso daí. O ambiente que essa flecha está sendo gerada. Lembra do que nós falamos? Joga a luz, traz verdade, conversa, ajuda. Não faça vista grossa, como se não estivesse percebendo o que está acontecendo. Conversa, ajuda, esteja presente. Onde está caindo as nossas flechas? Como você está capacitando os seus filhos para enfrentar os desafios e as adversidades do mundo? Como você está preparando a sua flecha? Então, isso é bem interessante. Como você está preparando a sua flecha?
Qual é o ambiente? Você está dando a oportunidade? Se seu filho ainda é pequeno, eu sempre falo isso. Para quem está com filho pequeno, gente, esse é o momento. Faça a forma correta, porque muitas de nós, talvez, já podemos ter perdido um bom tempo, mas ainda há tempo. Só se torna um pouco mais difícil e é um preço que a gente precisa pagar. É um erro que eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer aonde eu errei para poder começar esse processo de deixar transformar o meu filho nesse guerreiro e lançar essa flecha. É isso, capítulo 23, fantástico. Nós estamos aqui e logo mais temos mais aulas aí para vocês. Um beijo.